Que experiência que eu tinha, Marta? Nenhuma. E eu vim trazer o meu currículo, porque ontem eu não tinha tido tempo de fazer, então eu vim trazer meu currículo. Ele falou, não pode... pro fulano, pode subir. Mas você não tem experiência. Eu falei, mas eu nunca vou ter. Se ninguém nunca me der experiência, eu não vou ter. Porque eu não sabia nada, eu sabia um clique no computador. Ninguém acreditava que eu ia ficar. Mas eu acreditava. Eu acreditava. E aí eu comecei a trabalhar, mas o meu foco era o cliente. E aí ele falou, não, eu quero que você seja minha sócia. Eu falei, tá maluco? Tá doido que eu vou isso? Tá na tua cabeça, tá maluco? Aí eu falei, tá maluco? Não vou, não quero. Aí ele pegou e falou, você vai. Às vezes a gente não tem noção do quão pesado é aquela responsabilidade. E a virada de chave, ela veio no momento em que eu tomo consciência de que existia 16 famílias que dependiam daquele negócio. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje estou aqui com uma empreendedora. E vocês sabem que eu adoro trazer a mulherada. Essa veio lá do Rio de Janeiro, participar do podcast. É uma baita empreendedora. É a Kátia Nascimento, da Lorena Contabilidade. Gente, ela tem uma história muito bacana, muito bacana. Às vezes você está aí do outro lado e você acha que não tem oportunidades aonde você trabalha. E a Kátia, ela sempre foi uma empreendedora. Hoje ela é uma empreendedora. Mas falar mais dela do que eu falar, é melhor ela falar. Primeiro, Kátia, obrigada por ter vindo. Saiu lá do Rio, aceitou meu convite. Já faz um tempo que a gente vem falando, né? Eu sei que sua vida é uma loucura. Obrigada por ter vindo até aqui. E me conta, quem é a Kátia Nascimento? Me conta um pouquinho sobre sua história, Kátia. Isso aí. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra vir. Apesar de ficar nervosa um pouquinho. Mas, né... eu me chamo Kátia Nascimento do meu esposo, né? Mas eu sou a filha do Joaquim, filha da Jusceia, mãe da Beatriz, da Larissa e esposa do Paulo. Essas 5 pessoas fazem a Kátia ser quem ela é hoje. De Show verdade. de bola. Isso aí, parabéns, tá vendo? Obrigada. Se apresentou diferente aqui, essa mulher já é diferente. Não tem como eu me apresentar de uma forma sem... lembrar da minha família. Né? Óbvio, existe dentro da minha trajetória outras pessoas que me impulsionaram para chegar onde eu estou, me ajudaram a chegar onde eu estou, óbvio. Mas o meu pai, ele é o cara que me inspirou a ser o intraempreendedor. O cara que ele só queria que suas filhas, no caso, ele teve 2 filhas, eu tenho uma irmã, que suas filhas tivessem oportunidades que ele não teve. Né? Meu pai, ele foi criado num colégio interno e talvez, assim, ele nunca teve esboço de carinho igual hoje. Hoje ele faz com os netos, né? Hoje ele beija, até eu brinco com ele, falo, hoje o senhor faz carinho lá com seus netos e tal. Nunca... Ele tem dificuldade de beijar, mas talvez por conta de dar aquele carinho, por conta do colégio interno. Mas eu nunca senti essa ausência de carinho do meu pai, porque para mim era muito claro o quão difícil era para ele acordar 3 horas da manhã. Ele trabalhava com lanches, ele trabalha até hoje, ele é lancheiro e fazia aqueles... Ia para a lanchonete, trabalhava numa lanchonete. Cara, era muito, assim, bonito e sacrificante para ele. Eu vi meu pai trabalhar... Não que eu pregue que ninguém trabalhe doente, que eu não quero que ninguém trabalhe doente, pelo contrário. Mas eu vi o meu pai trabalhando porque naquela época se exigia muito, ele era o único ali. Então, assim, cara, ele foi a inspiração para mim. E a minha mãe, ela por muito tempo, ela trabalhou, né, dentro de casa. Porque eu não vejo, né, essa coisa de que, porque você está dentro de casa, você deixa de trabalhar. Pelo contrário. Se ele tinha todo um suporte ali, é porque ela estava dentro de casa fazendo. Então, existia alguém que estava ali cuidando da casa, cuidando, né, dos filhos, levando para a escola. Então, eu tive os exemplos. E aí, depois, eu casei com 16 anos. Né? Eu acho que aquele sonho que meu pai tinha um orgulho, não, ele tem, porque ele está vivo, sim, mas aquele orgulho que ele tinha, ele via que eu ia... Cara, tu é muito... Eu sempre fui faladeira pelos cotovelos, né?
Então, assim, não, porque tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. E aí, com 16 anos, eu saí de casa. Aí foi um banho de água fria. Meu pai ficou 9 meses sem falar comigo. Cara, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi meu pai ter ficado 9 meses sem falar comigo. Mas a vida seguiu. Eu sempre falo que a gente toma o caminho errado, mas a gente tem a oportunidade de permanecer no caminho se você quiser. Sim. Aos 18 anos, eu fui mãe da Beatriz. E depois, aos 24, fui mãe da Larissa. Cara, eu não consegui estudar. E eu tentava estudar e eu não conseguia. Eu não tinha ensino médio, eu tinha parado no primeiro ano. E aí, acho que meu pai, ele tinha vontade de me ver formada, tinha vontade de me ver fazendo alguma coisa. Fui trabalhar no mercado. Mas sempre assim. Aonde eu chegava, eu fazia... Acontecer. Porque eu fazia mais. Não é porque eu era melhor. É porque eu dava um valor. Cara, eu preciso fazer isso aqui, porque meu trabalho tem que dar certo. Né? Eu fui paga para aquilo ali e eu tenho que... E aí eu me dedicava. Enfim, eu nunca conseguia. Eu entrava, eu sou operadora de caixa, morri sendo operadora de caixa. Não. Aí eu já ia, viam que eu tinha capacidade aqui. Não, fica aqui fiscalizando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Beleza, fiquei no mercado. E aí, tentando estudar, nada, não consegui estudar. E aí, beleza. Quando passou, a Beatriz tinha 2 anos, eu resolvi ficar em casa porque ela não... Assim, ela estava muito sozinha e eu não tinha tempo para nada. Eu só trabalhava. Fiquei em casa e aí não consegui estudar de novo. Quando a Larissa nasceu, aí as coisas deram meio que errado. Porque onde come um, não come 2. Come dividindo. E aí eu falei, cara, arrumei outro filho. E agora? Como que eu vou fazer? Porque o dinheiro era pouco, tinha um só trabalhando. E aí eu resolvi arrumar um emprego. Certo. Só que eu falei, eu não trabalho mais no mercado. Não quero mais essa vida. Não. Sábado, domingo, não quero mais. Ainda mais com filho, né? E aí a pessoa tem 2º grau, antigo, hoje ensino médio, mas antigamente. Sim. Não tem nada. E agora? E agora o que eu faço? Abri o jornal, porque naquela época as vagas eram no jornal, né? Listei lá, escritório de contabilidade. Vou lá. Sabia nem o que era contabilidade. Só listei lá. Falei, isso aqui, eu gostei desse nome aqui. Cheguei lá, tinha 60 pessoas. Meu Deus. Nem cheguei tão cedo assim. Porque tinha filho e tal, não sei o quê. E aí, beleza. Fiquei. Quando eu subi, já estava subindo de 4 em 4. Aí o cara virou para mim e falou assim, cadê seu currículo? Que currículo? Não tinha currículo. Não tinha nem... Naquela época não tinha computador, máquina de escrever. Aí ele me deu uma folha em branco, eu escrevi meu nome, meu telefone. E fui embora, sabendo que, cara, a cabeça da pessoa. Pô, não tem nenhum currículo, né? Fui pra casa. E fiquei o dia inteiro. Pô, mas eu podia ter feito um negócio, né? Podia ter feito um negócio melhor. Pô, a vaga de emprego não é assim. Tu não chega num lugar dessa forma. Tá bom. No outro dia de manhã eu acordei. Aí falei com a minha mãe assim, mãe, fica com as meninas e eu vou voltar lá na Penha. E eu morava em Caxias, no Duque de Caxias, e o escritório era na Penha. Aí eu falei assim, eu vou voltar lá, porque eu nem dei um currículo. Aí eu tinha pedido no dia anterior, a vizinha, uma máquina de escrever, bati um currículo. Que experiência que eu tinha, Marta? Nenhuma. Bati o currículo e fui. Cara, mas Deus sabe todas as coisas. Eu cheguei na portaria, você tinha que passar por 3 entradas para você ser liberada até chegar lá. Aí cheguei na portaria, falei com o rapaz. Falei assim, eu tive aqui ontem. Mas eu não foi assim, mas você mentiu. Não menti. Eu cheguei na portaria e falei exatamente assim. Eu vim aqui ontem e eu vim trazer o meu currículo, porque ontem eu não tinha tido tempo de fazer, então eu vim trazer meu currículo. Ele falou, não pode... pro fulano? Pode subir. Aí, entrei no elevador, falou, sabe onde é? Eu falei, sei. Beleza. Passei, a outra porta estava aberta. Aí eu entrei. Toquei a campainha. Aí o funcionário dele atendeu. Aí ele falou assim, bom dia. Aí eu falei assim, eu vim trazer o currículo, porque ontem eu vim, não fiz o currículo e tal, eu vim trazer o currículo. Aí ele destrancou a porta e falou assim, pode entrar. Eu já estava dentro do escritório. Se eu tivesse do lado de fora, ele não tinha deixado eu entrar. Ele falou na minha cara, não tinha deixado você entrar. Você só entrou, porque quando ele saiu, ele deu de cara comigo. Sim, aí não tinha como ele te falar, sai fora, né? Sai fora. Aí eu sentei,
lá, ele botou sentado, ele falou, mas você tem que ter experiência e tal. E aí, conversando, eu falei meia hora, falar pra mim não é dificuldade, né? Falei meia hora na cabeça dele. E ele ficava assim, olhando no relógio, ele tinha um compromisso. Aí ele falou assim, mas você não tem experiência. Eu falei, mas eu nunca vou ter. Se ninguém nunca me der experiência, eu não vou ter. Aí ele falou assim, mas aqui é contabilidade, eu preciso que alguém feche folha. Eu falei assim, mas eu aprendo. Aí ele falou assim, tá bom. Faz o seguinte, fica ali no telefone. Ele falou, eu só botei você ali para atender telefone, porque eu tinha que sair. E me deixou lá até o final do dia. Quando chegou no final do dia, ele me deu a passagem. E falou assim, cara, não vai dar para você ficar e não sei o quê. Eu falei, mas eu quero tentar. Aí ele falou assim, mas eu não vou te ensinar. Aí eu gostei da sua ousadia. Acho que foi isso que ele gostou de você, hein? Aí eu falei assim, mas eu vou aprender. Eu vou aprender. Aí ele me dava passagem, Marta, todo dia para um dia só. Durante uma semana ele fez isso para me desistir. E todo dia eu tava lá. De 8 às 5. Todo dia eu tava lá. Como eu chorei naquele banheiro. Vou falar para você que eu chorei muito dentro daquele banheiro. Porque eu não sabia nada, eu sabia um clique no computador. Já tinha que usar o computador, já tinha. Era aquele verdezinho, né? Né? Tu entrava lá numas coisas, fazia o Cefip era no tipo DOS, um negócio meio louco. Sim. Ele já tinha computador, ele tinha umas coisas e ele era muito metódico. Aí, beleza. Quando foi na sexta-feira, ele virou pra mim e falou assim, Kátia, entra aqui, eu quero conversar com você. Mas nessa semana você foi correr atrás de aprender alguma coisa? Não, então, fiquei fuçando, mas antes, naquela época, você não tem igual hoje, que você clica na internet, no caça Google, tudo, né? E caça como é que faz, como é que deixa de... Era tudo livro. Sim. E como que você acha livro se eu não conhecia ninguém que trabalhava na contabilidade, gente? É verdade. Aí, beleza, quando chegou na sexta-feira, ele falou assim, cara, eu tentava aprender com as coisas que estavam dentro do escritório, que tinha lá, ele tinha, na época ele assinava Informare. Aí eu lia aquelas coisas assim, não entendia muita coisa não, mas ficava estudando. E aí ele falou assim, Kátia, eu vou ser muito sincera, eu não tenho problema por você não ter 2º grau, mas eu não tenho tempo para te ensinar. Eu tenho uma rescisão de pedido de demissão para fazer. Se você chegar aqui segunda-feira e não souber fazer, a gente vai parar por aqui. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Aí ele falou assim, olhou pra minha cara assim, aí riu. Porque assim, ele já sabia um pouco que eu tinha 2 filhas e tudo mais. Então assim, ele falou, essa menina maluca. E fui pra casa. E ele me deu o dinheiro da passagem de segunda-feira. Fui pra casa, cheguei em casa, falei com uma menina que era namorada do meu ex-cunhado, né? Hoje é ex-cunhado, mas na época meu cunhado. Falei com ela, falei, preciso falar contigo. Aí ela falou assim, eu vou aí e tal. Aí eu falei, cara, me arruma um livro que faça eu aprender a fazer um pedido de demissão. Tô acontecendo isso. Ela falou, Kátia, vai ser muito difícil tu ficar lá. Ninguém acreditava que eu ia ficar. Mas eu acreditava. Eu acreditava. Nem minha mãe acreditava. Você era a única pessoa que acreditava em você mesma. E eu digo que na época meu sogro, que era meu sogro, hoje é meu ex-sogro, mas ele falava, tu vai conseguir. Eu passei 8 horas lendo aquela folha, especificamente. Aquela folha. Aí ela conseguiu arrumar um livro pra você. Ela arrumou um livro, trouxe Falava sobre demissão. Pegou o livro lá na Barra da Tijuca. Era um livro de... Ela deixou comigo uns 2 anos, praticamente, o livro ali. Eu decorei aquele livro, tá? Acredito. E aí eu fiquei só... Aí ela falou assim, foca nisso aqui. Se você tem que aprender a fazer isso, foca nisso aqui. No que tem direito. Beleza. Aí ela falou assim, mas eu te oriento a fazer um curso. Aí eu liguei para a Microlins, na época, antiga Microlins. Isso. Aí liguei, peguei o valor do curso, que o valor era exatamente o que eu ia ganhar no mês. E aí peguei as informações, matrícula, tudo mais. Aí cheguei na segunda-feira com o livro na mão. Quando ele olhou o livro, ele riu, mas não foi um riso de deboche. Ele olhou e falou assim, onde você arrumou esse livro? Aí eu falei, com uma amiga minha. Você não falou que eu tenho que aprender? Eu já sei fazer. Aí ele foi e falou assim, eu só preciso que você me ensine a entrar no sistema. Mas ensina devagar, porque você quer clicar e abrir um montão de coisa, eu não vou conseguir aprender. Aí ele foi, clicou. Falei, agora pode deixar, eu vou fazer. Aí sentei lá, fiz e fui lá levar a rescisão para ele. Aí ele falou assim, a rescisão tá certa. Mas você entendeu o que você fez? Aí eu falei assim, sim. Tem isso. Eu sabia decorado. Passo a passo. Decorei. Passei 8 horas estudando aquilo ali. Aí, beleza. Ele
olhou, aí dentro do pedaço do livro tava um negócio do papel da microlins. Ele, o que é isso aí? Aí eu falei assim, é um curso que eu vou fazer. Aí ele falou assim, Kátia, senta aqui, vamos conversar sério. Você vai gastar o teu mês inteiro para fazer um curso. Aí eu falei assim, se eu não fizer o curso, eu não tenho emprego. Então eu não estou passando fome. Eu quero a oportunidade de aprender. Se você não tem tempo para me ensinar, eu vou aprender. Eu vou fazer o curso, eu vou aprender e eu vou ter muito mais do que um mês, porque não adianta para mim um mês. Não adianta eu ficar aqui 45 dias, 90 dias e você chegar para mim e dizer que não dá, porque eu não aprendi, eu até entendo do seu lado. Então, você disse para mim que você não tem tempo. Mas se você deixar, eu vou aprender. Aí ele falou assim, tá, o telefone tocou, eu fui para lá para fora. Aí daqui a pouco ele me ligou no ramal, eu falei assim, dá um pulinho aqui dentro. Ele falou assim, você vai ficar. Você não precisa fazer o curso da microlins. Eu vou te ensinar, mas eu não vou te dar mole. Eu vou te ensinar, mas se em 90 dias você não aprender, você não vai ficar chateada comigo. Eu falei, tá bom, não vou ficar chateada com você não. Mas eu apanhava muito, muito, porque ele era muito Duro. Mas aí eu passei os 45 dias, passei os 90 dias e lá eu fiquei 6 anos. Que bacana. Lá eu fiquei 6 anos. E E aí foi aprendendo tudo de contabilidade. tudo. Era um escritório pequeno e eu fazia um pouco da área fiscal. Depois, a área fiscal foi mudando, porque hoje as características de um escritório é totalmente diferente e um escritório maior, ele é diferente do que um escritório pequeno, Sim. né, que tem, sei lá, 20 clientes. Quando você tem 20 clientes, você é muito reduzido. Sim. Quando você tem uma quantidade maior, Aí você tem que separar tudo certinho. E aí, né, aquela necessidade vai indo. Mas na minha cabeça, eu queria trabalhar com a área da beleza. Aquilo ali era só um bico. Eu tava ali para sustentar a área da beleza. E aí, Entendi. beleza. Mas eu sustentando a minha casa. Nesse meio tempo, eu já tinha me separado. E aí foi um momento muito difícil, mas e é um momento onde você fala assim, cara, agora que eu preciso trabalhar, porque minhas filhas nunca vão passar necessidade nenhuma. E graças a Deus elas nunca passaram. Então, assim, eu vou trabalhar. E na minha cabeça, né, mesmo depois de eu me relacionando com o Paulo, e o Paulo sendo um homem, cara, excepcional, não, ele é o cara que eu não posso reclamar de quem me alimenta. Me alimenta que eu falo que eu não gosto de cozinhar. Então, eu não posso... Eu sempre brinco, eu vou reclamar dele, cara. É ele que faz comida pra mim. Sai fora, né? Sai fora. Quem vai cozinhar pra mim? Então, assim, mesmo ele sendo isso, na minha cabeça eu não poderia transferir pra ele uma responsabilidade que era minha. E aí, eu fui trabalhar numa outra empresa. Nós chegamos a trabalhar juntos como amigos num escritório, mas depois... Aí a gente saiu, depois a gente se encontrou. E aí, quando a gente se encontrou, ele estava saindo de tinha saído de um relacionamento e eu também tinha saído do meu. Aí o negócio... Pum! Ficamos juntos. Beleza. Só que o Paulo estava desempregado e eu trabalhava num escritório na Glória, que é perto da Lapa. E aí, um dia, o Paulo estava muito triste. Ele foi lá me buscar e falou, pô, não consigo arrumar emprego. Eu falei, amor, bota currículo no site. Entra dentro do site assim, ó, joga os currículos lá dentro. Aí ele falou assim, porque a maioria quer mulher e tal. E aí eu falei assim, não, você vai conseguir. O Paulo mandou um currículo para a Lorena. E aí a Lorena nunca via currículo assim. O Luiz nunca fazia seleção desse tipo de... Pela internet. Pela internet. Veio pelo e-mail. Sim. Não, ele falou que ele não queria aquilo, não era o foco. Na maioria, tudo era indicação. E aí o Paulo começou a trabalhar na Lorena e eu trabalhava em outra empresa. E a gente, era muito engraçado, a gente não morava junto, mas a gente se encontrava todo dia na hora do almoço. Então a gente fazia andava até um certo ponto, e ele vinha, andava até um certo ponto, a gente ficava 15 minutos e voltava para o trabalho de novo. E assim a gente ficou. Aí um dia, o Luiz fez uma proposta pro Paulo, falou, pô, traz ela para cá, que não sei o quê. Mas ele não precisava de ninguém. O Luiz sempre foi falar, gostava de falar. E aí, beleza. Um dia, o Luiz ligou, eu já estava em casa. E ele falou assim, tu quer trabalhar? Vem para cá. Eu tinha saído um dia antes desse outro emprego, porque eu não me adaptei.
Era um local que teve uns problemas com alimentação, de como é que o funcionário ia se alimentar. E eu precisava daquele Sodexo, né? Sodexo não, eu precisava do Vale Refeição para compor a situação dentro de casa, né? Pra fazer a compra com ele. E aí eu falei, pô, não vai dar para mim e tal, saí. E aí o rapaz falou, não, tudo bem, eu entendo, mas aqui não dá e tal. Aí, no outro dia, o Luiz me ligou. O telefone tocou, do telefone do Paulo. Aí, eu falei assim, oi? Aí, era uma voz estranha. Aí, ele falou assim, e aí? Eu já tinha ido lá uma vez, conversado com ele. Aí, ele falou assim, e aí, tu quer vir? Quer ganhar quanto? Aí, pessoa boba, né? Inocente. Aí, eu falei, não, eu ganhava X, se eu ganhar isso, mais o vale-refeição... Tô feliz. Tô feliz. Aí ele, então pode vir amanhã. Era 13 de... Na verdade, eu fui lá em 12 de junho de 2012 e comecei dia 13. Eu não tinha mesa, não tinha computador, não tinha nada. E aí eu comecei, o Luiz comprou um computador, mas ele não tinha vaga. E aí eu falei com o Paulo, cara, ele me trouxe pra cá pra quê? Não tem nem vaga. O povo um comendo o outro vivo. E assim, olhando, o que essa menina tá fazendo aqui? Aí ele falou assim, amor, seja você. Eu falei, tá bom. E aí me deu umas empresas lá, eles se dividiram lá. E aí eu comecei a trabalhar, mas o meu foco era o cliente. Então o meu foco era, o cliente chegou, não tá na minha carteira, meu foco é o cliente. Vou fazer. Chegava isso, meu foco. E aí uma cliente elogiou. E aí as coisas foram acontecendo, foi acontecendo. Quando foi no ano seguinte, a responsável do setor saiu. Ela foi para Minas. O marido dela tinha sido transferido, ela foi morar em Minas e ela me chamava de novinha. Nem novinha eu era tanto mais assim, né? Mas tudo bem. Aí ela falou assim, novinha, você sabe que você é que vai ficar no meu lugar. Você já veio para cá com essa intenção. Aí eu falei assim, mas tinha gente lá que tinha 15 anos de tempo. E aí eu falei assim, tá, mas tudo bem. E aí eu fui ficando. Só que aí eu fiz um curso de maquiagem. E a beleza na cabeça. E a beleza lá. Meu foco é a beleza. Fiz o curso de penteado, de maquiagem, de não sei o quê, de sobrancelha. Vou trabalhar com isso. Quando foi em janeiro de 2020, eu fiz um curso de micropigmentação. Aí eu lembro que o Luiz sentou do meu lado e falou assim, Kátia, cara, aonde isso vai te levar? Aí eu falei assim, cara, eu quero empreender. Aí ele falou assim, mas cara, não tem sentido você fazer isso. Você vai largar tudo que você tem, sabe? Toda a tua carreira, tudo que você é. Nisso, eu já tinha feito administração. Eu já tinha concluído a administração. E aí foi interessante, né? Porque eu pulei uma parte, mas as coisas vai aparecendo assim na tua cabeça. Quando eu tentando terminar o 2º grau, uma menina da igreja falou assim, por que você não faz o exame de suficiência para zerar o 2º grau pelo Enem? E aí ela falou, você fala bem, o teu maior terror vai ser a redação. Sim. Mas se você não zerar e você tiver mais de 400, você não precisa fazer o 2º grau. Beleza. Fui lá e me inscrevi. Perto aí de... Não me lembro agora, mas eu acho que 2012. É perto de quando eu entrei na Lorena. Ou não sei se foi final de 11 para 12. Fiz. Tirei 800 na redação. Olha. Ou seja, eu zerei o 2º grau. Aí falei, caraca, fiz uma redação zona, beleza. Tá bom. Passou a vida. Peguei o diploma. Larguei aquilo pra lá. Terminei, mas a vida vai te levando e aí você... Vai acabando deixando as coisas... Vai criando prioridades. Um dia eu tô conversando, já na Lorena, e aí o pessoal falou assim, por que não se inscreve para fazer o ProUni? Aí eu falei assim, gente, da onde ProUni? Não, faz a prova, que não sei o que lá. Eu fiz o Enem de novo. Só que na hora do Enem, aí já não fui tão boa na redação, mas devo ter tirado uns 700, alguma coisa, 600. Já não fui tão boa quanto daquela primeira vez. Só que na hora que o ProUni puxou, ele puxou aquele Enem lá de trás. E aí, saí igual uma desembestada para procurar diploma, que não sei o que. Peguei, me matriculei na faculdade. Aos trancos e barrancos, nessa história toda, trabalhando igual uma doida,
fiz a faculdade de administração. Não consegui ir para contabilidade. Fiz a administração. Quando foi em 2020 que o Luiz falou isso para mim, eu falei para ele, cara, eu quero empreender. Aí ele falou assim, mas querendo ou não, você já empreende aqui. Aí eu falei, tá, mas eu quero ir. E tá bom. Isso foi final de janeiro. Veio fevereiro e aí estoura a pandemia. Isso. Cara, foi um março que foi o caos. A gente trabalhava muito, muito. A lei mudava, o telefone tocava. Eu chegava em casa exausta e buscando mais legislações do que a gente podia orientar o cliente. Porque a gente dormia de um jeito e acordava do outro. E tentando se proteger. Porque a gente não sabia mais se você já estava... Você tinha medo de respirar. Ia pegar uma Covid. Você tinha medo de respirar. Eu vou morrer, não sei, vou acontecer e tal. E, cara, o Luiz sempre foi... Tanto o Luiz quanto o Sérgio, né? A Lorena em si, ela é hoje o que ela foi para mim lá atrás de acolhedora. Então, assim, eu não poderia virar as costas. Você queria sair? Tá, não posso sair agora. Eu não vou sair. Eu tô aqui e o meu foco era ali. Então, a gente fez um serviço, sabe, muito bom. A gente conseguiu atender todas as suspensões que tinham que fazer e virava à noite. E aí, beleza. Trabalhamos de forma reduzida com uma pessoa que era transplantada de casa. E ela trabalhando ali, ajudando. Beleza. Fizemos. Quando foi no final do ano, ele veio com essa história eles resolveram lá que o Luiz ia seguir e o Sérgio ia entrar em processo de aposentadoria, porque ele já estava com uma casa lá no interior, que lá pro lado de Valença, Sacra Família, e ele queria ficar por lá. E o Luiz ia seguir. Só que o Luiz, eu tenho noção de que o Luiz ia seguir, mas ele precisava de alguém. E aí ele me chamou, Kátia, eu vou botar você na sociedade. Porque na minha cabeça estava muito claro assim, eu vou ser uma gerente, alguma coisa assim, eu vou ajudar. Eu já fazia isso. Sem ter cargo, né? Sem ser sócia. Exato. Na minha cabeça eu já sabia, eu fazia isso. E eu tava tranquilo, tava de boa. E aí ele falou, não, eu quero que você seja minha sócia. Eu falei, tá maluco? Tá doido que eu vou... Tá na tua cabeça, tá maluco? Aí eu falei, tá maluco? Não vou, não quero. Aí ele pegou e falou, você vai. Porque eu quero. Eu falei, que eu quero? Aí falei com o Paulo, não, tá maluca, cheia de dívida. Falei com meu pai, tá maluca. Todo mundo falava, você é louca. Não vai. A Lorena tem muita dívida. E realmente tinha dívidas, né, que amargaram na pandemia. Existia Pronampes e tudo mais. E aí, eu parei. Falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou sair para empreender ou eu empreendo lá com eles? Dentro daquilo que eu já sei. Eu já sabia um pouco da área da beleza? Sabia. Mas aí eu olhei e falei assim, e agora? E aí, nas minhas madrugadas, um dia eu acordei e falei com o Paulo, eu vou. Aí ele falou pra mim assim, tô contigo, vai lá. Marta, aí o bicho pegou. Aí falei, tô dentro. Tô dentro. Aí assinei o contrato no dia do meu aniversário, 29 de dezembro. Aí beleza. A gente só contou para os funcionários num passeio, que foi, se eu não me engano, perto do dia 27, por aí. Tinha umas caras que estavam felizes, outras não tanto, normal. E aí, eu lembro que na segunda-feira daquele ano de 2021, né, a gente ia se mudar, a gente ia fazer uma obra. As férias do Paulo foi cancelada, porque as minhas também foram. E aí começou todo o desafio. Porque aí você se torna... Eu durmo, né, uma funcionária responsável de DP. E acordo dona. E aí, por muito tempo, esse dona, ele conflitava dentro de mim. Sim. Porque, né, eu já não tinha... Os meus amigos já não eram meus amigos mais.
Exato. Que a figura muda as coisas, né? Porque aí eles eram funcionários. Exato. E aí eles achavam que eu tinha que fazer aquilo que eu via que eu não poderia fazer. Não tinha como fazer. E aí o Paulo entrou um conflito. Que o Paulo virou seu funcionário. Mas de verdade, até ele entender que ele não era funcionário, em que a gente é uma sociedade quanto casamento, foi muito difícil. Aí quase que eu perdi foi o marido. Casamento foi pro beleléu. Teve uma hora que eu tive que sentar com ele e falou: olha, de verdade, você é minha escolha. Você é minha escolha. Então, eu vou sair da Lorena. Ele: não, você não vai sair. Você não vai sair. Porque se você sair, você não vai conseguir me perdoar. Em algum momento, você vai olhar para mim e vai falar: você vai me cobrar sobre isso? Eu falei: não. Ele: vai. Eu falei: mas isso é um risco. Eu só não posso viver assim. A gente tem que estar junto. Você tem que administrar junto comigo. Ele falou: eu vou conseguir. E dali para lá a gente foi tentando. Porque, na verdade, você trabalhar com o seu esposo... Ser chefe dele? Você trabalhar com seu marido ali, aonde você tem uma liderança. Ele também tem uma liderança. Ele já era responsável do setor fiscal. Então, ele tem uma liderança, mas ele entender que os amigos dele já não eram mais amigos por causa de mim, era muito conflitante para ele. E, ao mesmo tempo, para mim, que era muito novo. Porque aí, eu acordei na minha cabeça. Ele já fazia contabilidade. E aí eu acordei na minha cabeça pensando: cara, como é que pode uma pessoa ser dona de um escritório e não ser contadora? Não pode. Aí eu me matriculei na faculdade. Cara, foi muito louco, né? Porque quando meu pai, tadinho, quando ele foi na colação da administração, ele ficou tão orgulhoso porque ele viu que aquilo que aconteceu nos meus 16 anos tinha mudado de história. Aí hoje minha mãe brinca que eu sou a filha predileta dele, que ele fala para todo mundo por causa, né, que eu cheguei, que eu estudei, que eu consegui, né? A pessoa que não tinha segundo grau hoje tem duas faculdades. Mas isso não porque eu sou a melhor. Não, porque eu quis que acontecesse. Show. Gente, que história. Eu tô aqui quietinho ouvindo, ela vai falando, a gente vai imaginando as cenas acontecendo, né? Pra você ver. E aí, Kátia, o que a gente vê nisso, né? Que quando alguém persiste, quando alguém enfia na cabeça que vai conseguir alguma coisa, vai. Então, assim, não existe desculpa, gente. Não existe desculpa. Tá aqui, ó, um exemplo. Tô amando essa história pra você ver da onde que ela saiu sem ensino médio, para chegar à sociedade no escritório de contabilidade. Mas, para isso, ela tem que ter muita atitude, muita persistência, chorar sozinha no banheiro e ir enfrentando os desafios. E hoje, ela toca em um escritório de contabilidade. Para você ver que do outro lado aí fica reclamando que as coisas estão difíceis, que as coisas não sei o quê. Tá aqui um exemplo. Você quer melhor do que essa história? Olha, assim, é a primeira história que eu ouço aqui no podcast, Kátia, de um colaborador comum, que não foi tão comum assim para entrar na empresa de contabilidade, que ela foi persistente. Olha a história dela, não tinha experiência nem sabia o que era. Chegou lá, tô ficar aqui, queira você ou não, vai ter que me engolir. Entende? Para ser dona de uma empresa de contabilidade hoje. Mas isso tudo porque você realmente insistiu, persistiu e mostrou seu valor. Porque, como ela disse, tinha outras pessoas lá com muito mais tempo que ela. Tinha outras pessoas que ele poderia escolher, mas com certeza absoluta, essa persistência, essa vontade de fazer dar certo. E uma coisa interessante que você falou, você já cuidava como se fosse seu. Já tinha isso. Então, gente, cada vez mais eu tenho certeza absoluta que basta você querer para conseguir, como ela conseguiu. Tá aqui, ó. Tá um exemplo de vida, de das dificuldades, tanto na vida pessoal, na profissional também, que ela foi lá, pegou um livro, meteu a cara, foi aprender. É sobre isso. E, Kátia, toda essa história, né? Quando você tá nesse escritório já há um bom tempo, já virou sócia,
Qual que foi a grande virada de chave para o empreendedorismo? Porque geralmente, quando a gente tá. A gente começa a trabalhar, vou trabalhar por causa de dinheiro, lá atrás da grana e tal. Aí virei empreendedora, virei sócia do escritório. Qual foi a sua virada de chave? O que te fez assim, preciso, como dona, fazer isso crescer? Preciso fazer as coisas virarem? Na verdade, quando você toma noção do tamanho do negócio e não sobre dinheiro somente, não é? Aí vira um pouco, porque eu brinco, né? Eu tenho uma menina que trabalha comigo, o nome dela é Alcione. Eu ando com ela, tadinha. Eu fico brincando que ela é minha filmmaker. Aí eu falo com ela que ela fica assim, não, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode... eu falo assim, eu vou pular da janela. Aí ela fala assim, não pode não, a gente não... Uma vez conversando, eu falei assim, às vezes a gente não tem noção do quão pesado é aquela responsabilidade. E a virada de chave, ela veio no momento em que eu tomo consciência de que existia 16 famílias que dependiam daquele negócio, inclusive a minha. E aí você olha e fala assim, cara, isso aqui tem que dar certo. E acabou. Eu tenho que aprender a vender. Isso é das minhas metas e do meu maior desafio hoje é fazer as pessoas tomarem consciência do potencial da Lorena e fazer a Lorena continuar entregando aquilo que o pai do Luiz, aquilo que nasceu no coração dele, que eu nem conheci, que eu nem faço ideia quem era, porque eu não conheci, né? Eles chamam ele de Seu Cruz. E o legado do Seu Cruz, ele veio de uma história muito parecida com a minha. De um cara que era funcionário, que montou o seu escritório. Não montei, mas eu tô ali para fazer aquele sonho dele não ruir. Porque por muitas vezes eu ouvia de algumas pessoas falando assim, isso aqui vai acabar, porque o Seu Cruz era assim, assim, assado. Por que com o Seu Cruz era assim e agora não pode? Óbvio, né? Precisou vir mentes com inovação, a gente precisou implantar tecnologia. No início, o Luiz foi... Eu não digo que ele foi resistente, mas ele ficava assim, será que isso vai dar certo? No final, eu já chego para ele hoje, Luiz, vamos fazer isso assim. Ele, não, cara, vai lá. Quem é administradora? Porque ele fica brincando, porque ele, por muito tempo, eu era só administradora, né? Então, ele ficava assim, quem tá administradora lá na carteirinha? Então, vai lá, cara, vamos lá, vai dar certo. E aí, a gente foi fazendo dar certo. Então, hoje, eu falo para todo mundo lá, a gente vai oferecer salmão, a gente vai entregar salmão. A gente vai entregar um baita de um salmão bem bonito. Porque não adianta você oferecer um serviço de qualidade para o teu cliente, vender qualidade e não entregar qualidade. Sim. Né? Eu lembro, até eu vi um vídeo seu, onde você fez uns contatos com o cliente. Isso. E aleatoriamente, e as pessoas tinham dificuldade. Você não sabe o quanto que aquilo me atingiu. Por quê? Eu começava a botar assim, será que se alguém fizer isso aqui, caraca, se ligar para o meu escritório, será que vai ser atendido assim? E aí eu chamava o Sônia, olha só, a gente precisa fazer isso assim, assim. E aí eu comecei. Então, a virada de chave de empreendedor, ela vira aí. Nem todo mundo nasceu para empreender. E isso eu não estou dizendo para você porque a Kátia é melhor do que o coleguinha que está sentado. Porque assumir o risco é o diferencial. Porque você vai assumir o risco. Porque você está sentado como empreendedor, hoje você é empreendedora, está empreendendo na tua empresa, tu está assumindo risco. Porque o teu funcionário, ele vai para casa e ele vai desligar. A hora que ele bater a porta ou o ponto dele, ele pode desligar. Nem todos desligam, mas na grande maioria ele tem uma tranquilidade. Fala assim, mas a tua cabeça, ela gira 24 horas por dia. Aí eu tenho que pagar isso, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que fazer o vídeo, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Então, você precisa estar antenado com o que tem no mercado, antenado com inovação, com tecnologia. Eu não acredito que a gente trabalhe para o governo.
eu trabalho para o cliente. Show. O cliente me contratou. Então, quando o cliente entra, mesmo quando a culpa é dele, a dor é dele, eu tento acalmar. Olha, vamos tentar achar uma solução aqui. Tem uma fiscalização. O cliente me achou, às vezes... Teve um dia desse, o cliente me achou dentro do restaurante. Eu estava tendo um desencontro com o Paulo. A gente estava debatendo algumas coisas. E o cliente me ligando. Só que eu estava conversando com ele. E aí eu... Tava no silencioso, não vi. De repente, eu olho para a porta, o cliente estava na porta. Aí me chamou, aí ele foi e falou assim, eu falei, menino, como é que tu me achou aqui? Ele, não, eu passei aqui, te vi, porque eu tô com uma fiscalização. Ele estava errado? Tava. Mas aí eu levei ele para lá, acalmei ele, falei, calma, vamos tentar separar a documentação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Aí ele, ai, Kátia, tô até mais calma agora. Falei, olha, filho, o que você fez de errado, se tiver que ser multado, você vai ser multado. O que tiver que fazer aqui, a gente vai preparar a documentação, você caça lá, pega tudo que você tem separado, porque a gente já pediu para separar. Mas tá tudo tranquilo, toma uma água e tal. E aí entra aquele suporte. Ah, mas eu não sou psicólogo do cliente. Não, mas até onde vai a tua parceria de atendimento ali? O teu atendimento é só onde você emite as guias dele, aí beleza. Você não é consultivo. Você tem que decidir até onde você vai, em que nicho você vai atender, em que serviço você vai oferecer para o seu cliente. Então, assim, eu sempre procuro, óbvio, eu não vou trabalhar de graça, não acredito que ninguém tem que trabalhar de graça, porque todo mundo tem suas necessidades, assim como o cliente tem. O cliente, eu sempre brinco, o Luiz fala que eu sou mais dura, porque não permito que o cliente coloque valor, preço no meu serviço. Eu acho que ele tem que enxergar o valor, e aquele que não consegue enxergar, infelizmente, né, ele talvez não seja o meu cliente, porque tem cliente assim como você entra numa loja e determina se aquela loja ali faz sentido para você ou não, o cliente também vai fazer sentido. Você vai fazer sentido para o cliente ou não. Mas eu sempre procuro entregar aquilo que eu me disponho. Eu sei do grande desafio que é empreender, porque quando você decide ser empreendedor, você tem que ser vendedor. A primeira coisa que você tem que fazer é vender. Porque se você não vende... O escritório não vai crescer nunca. O escritório não vai crescer. Aliás, nenhuma empresa, né? Não cresce. Ah, mas eu não sei vender. Ah, filha, aprende. Ninguém nasceu. Eu também não sabia fazer contabilidade. Não sabia nem... Vocês ouviram a história dela, né? Não sabia fazer contabilidade. Exato. Então, assim, eu vou aprender. Isso aí. Eu vou aprender. Não tem essa... você não vai conseguir. Eu vou. Eu já emassei parede. Você fala assim, cara... Por quê? Porque eu gosto. Um dia eu sonhei em ter uma parede, né, emassada, de uma cor diferente na minha sala. Por muito tempo, essa parede me perseguiu. Eu me libertei dela, essa parede vermelha. Mas ela tinha um significado para mim, porque eu não sabia emassar a parede, não tinha dinheiro para emassar a parede. Eu não tinha dinheiro. E eu aprendi a emassar a parede. Eu tinha um horror de lixar, mas eu aprendi a emassar a parede. E eu coloquei a parede vermelha na minha sala. Por muito tempo ela me acompanhou. Depois eu falei, não, chega, já enjoei. Chega. Mas você é capaz de fazer o que você quiser. Toda mulher é capaz de fazer o que ela quiser. Show. O grande desafio hoje eu acho que eu não passo mais por isso dentro da minha carteira, né, dos clientes que não eram a minha carteira, né? São clientes que já me acompanham há 8, 9, 10 anos, 11 anos. E são clientes que viraram amigos, de fato. Tem alguns que eu nem nunca vi. Mas a gente se fala de telefone e tudo mais. Mas você vai vendo que você é capaz de ir. Mas a mulher, ela é discriminada. A mulher é contadora, mulher é dona. Acho que o maior desafio, né, em alguns momentos para o Paulo foi, cara, mas eu tô sendo mandado? Não, tu não tá sendo mandado. A gente tem que se respeitar achar um caminho ali de não... O Luiz até brinca assim, não quero que o casamento de vocês seja estragado por causa disso aqui. Eu falei, não, filho, a gente separa bem. Às vezes, não tem esse negócio de que você chega em casa, você desliga uma chave... Conversa fiada.
Não tem chave. Não tem chave. Não tem chave. Até porque você tem uma vida só. Não tem. Exato. Eu chego em casa, desligo. Eu já cheguei no escritório, me aborrecendo com o Paulo, e tive que olhar pro pessoal e não descontar no pessoal. Aí são outras coisas. Mas chave de olhar e entrar dentro de casa e falar, não, agora a gente não vai falar mais. Não tem. Bastante empreende. Não pergunta isso pra Kátia, porque não vai dizer. Mas a gente achou um equilíbrio para que ele entendesse que eu não estava disputando, que tudo era para o crescimento dos dois. Então, hoje, ele mudou um pouco, eu mudei um pouco, mas hoje, se eu vou me transformando, se falar assim, mas você é uma empreendedora de sucesso? Ainda não cheguei lá onde eu quero. Mas se falar assim, o sucesso está relacionado a dinheiro? Não. O sucesso está relacionado a eu conseguir fazer com que o meu negócio impacte mais famílias, em que eu possa fazer a diferença na vida dos meus funcionários. Para que eles possam ter orgulho de falar assim, cara, eu trabalho numa empresa que me respeita. Eu trabalho numa empresa que pensa que eu não vou tomar o pior café. Eu trabalho numa empresa que... Às vezes, meus funcionários ficam rindo porque eu pego umas promoções... Óbvio, né? Todo mundo sabe da dificuldade. Eu pego umas promoções quando o papel higiênico tá muito na promoção, tipo neve, top das top. Aí eles ficam assim, gente! Aí eles ficam rindo. Mas a gente fica zoando, não pela questão do café, não pela questão da marca. Mas por que o meu funcionário não pode fazer um brinde num copo de cristal? Exato. Por que ele não... Não é sobre vestir a camisa que ele vai morrer pela aquele local e ele vai... Eu não sou adepta desse vestir a camisa e trabalhar doente. Não sou. Eu não pude, em alguns momentos, participar de festas de escola das minhas filhas, porque era outro momento, a pessoa pensava de uma forma diferente. Mas eu não penso assim. E quando eu entrei na Lorena, eu tinha orgulho de como a Lorena era, porque nem o Luiz, nem o Sérgio, eles eram assim. Então, assim, eu achava que ele era até bonzinho demais. Então, assim, tinha coisas, e eles falavam, não, pode ir, não sei o quê, pode... E não tinha aquela coisa toda de regular. E eu penso, a gente trabalha com adulto, a gente não trabalha com criança de jardim de infância que você precisa regular o funcionário. Então, essa coisa de fazer o funcionário entender que ele é parte da engrenagem, esse é o maior desafio. Esse é o meu desafio. Você reter. Mas você só vai reter se você fazer ele entender que ele é parte daquilo ali. E ele é. Sim, a minha equipe que está fora da minha sala ali de vidro. Eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Eu não vou conseguir fechar as folhas sozinho. Eu não vou conseguir calcular os impostos. Eu não vou conseguir atender o cliente. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você depende do outro. Então, eu falo para eles, quando você joga... Eu não gosto de futebol, mas eu sempre uso o campo de futebol, o jogo de futebol, como um exemplo. O atacante, ele é o que brilha mais porque ele faz o gol. Beleza. Mas se ele não tiver o cara que vai fazer a massagem no joelho dele, para ele jogar o gelzinho lá, para ele não sentir dor, ele não vai fazer o gol. Exato. Se ele não tiver o fisioterapeuta cuidando do joelho dele, ele não vai fazer o gol. Treinador. Se ele não tiver o cara treinando, ele não vai fazer o gol. Existe toda uma engrenagem, né? Então, eu falo para eles, se ele não tiver o cara que defende, que não deixa a bola ir pro outro lado, para dar lá o gol e ele perder o jogo, ele não vai fazer o gol. Então, quando a gente senta para conversar, ontem eu tive uma conversa com o pessoal e aí eu fui contar de algumas coisas que a gente pretende fazer para 2025. E aí o pessoal falou assim, é notícia boa ou notícia ruim? Aí eu falei, depende do ponto de vista. E aí eles falaram assim, ai meu Deus, eu já tô com medo. Eu falei, depende do seu ponto de vista. E aí eu comecei a falar e tudo mais. Aí a menina olhou, a gente fez uma melhoria num benefício que eles têm. E aí a menina falou assim, eu tô arrepiada. E ela não sabe o quanto ela me deixou feliz. Não porque aquele clichê, porque o meu funcionário tá arrepiado. Porque eu sei o quão difícil é para quem tá ali trabalhando.
E uma vez eu até falei que a gente estava falando sobre as funções importantes. E aí ela falou assim, porque a minha função não é tão importante aqui. Ela faz a limpeza do escritório. Aí eu falei assim, você que pensa. Fica um dia sem vir. Falei, quando você tá de férias... O caos que é. O caos que é. E aí ela falou assim, sério? Aí eu falei assim, por quê? Porque você permite que o café esteja pronto, você permite que o banheiro esteja limpo, você tira limpa para que a gente possa trabalhar. Todo mundo tá ali concentrado. Então, o cara que tá varrendo ali, ele não é menos importante do que quem tá imprimindo uma guia, fechando o balancete. Não tem isso. Para mim, ele é valorizado da mesma forma. Então, assim, eu fui criada assim. Meu pai sempre foi dessa forma. Então, eu acho que você acaba, né, se cobrando em ter ali. Não, vamos fazer, empenhar ali o time. Então, eu acho que o grande desafio é de você manter o teu time engajado para que você não tenha essa rotatividade. Vai ter. Normal. Né? Normal. Já teve... Hoje eu já me acostumei, mas já foi mais difícil em algumas vezes. Não porque tem gente que não vai se adaptar. E tá tudo bem. Tem gente que entra na sua vida, cumpre o que tem que cumprir e o ciclo se encerra e tá tudo bem. E a vida segue. Mas tem outros que você vale a pena ali. Então vamos. Quem quer caminhar comigo... Vamos embora. Vamos embora. Muito bom. Gente, muito bom. Olha, a gente está aqui batendo quase 1 hora falando, eu ouvindo a Kátia aqui, várias lições de vida. Por isso que é bom trazer a mulherada aqui, porque é uma lição atrás da outra. A gente tem muita coisa bacana. Nossa, Kátia, parabéns pela sua história. Assim, que inspiração, Kátia. A gente está aqui caminhando para o final. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, Marta Sincera, entrando em ação. Contabilidade, você consegue ficar rica com contabilidade? Olha, eu acredito que sim. Desde que você esteja disposto a vender e a entender aonde tem perspectiva de crescimento de dinheiro. Hoje eu consigo ver que existe dinheiro em várias situações que você fala assim, cara, eu não faço isso. Mas tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro. Então, assim, se eu falar para você, minha perspectiva é ser rica, não sei. A minha perspectiva é viajar e poder ter uma tranquilidade de você falar assim, cara, eu tô fazendo o meu melhor. Se eu vou ficar rica ou não, isso aí é uma outra história. Mas que você consegue viver bem, existe. Como qualquer outra área, Marta. Tudo depende de você, né? Tudo depende de você. Do preço que você... Não é do preço que você quer pagar. Mas existe uma questão de empenho. E muitas vezes a gente, dentro da trilha ali, igual quando você tá andando de bicicleta, ou quando você é pequeno, você tá ali engatinhando. Uma criança, quando ela tá engatinhando, e ela, para se colocar de pé, ela paga um preço. Ela paga o preço do risco, do medo de cair, da perna tremendo, do amadurecimento dos ossos. Tem um preço ali. Ele pagou o preço para andar. Aí depois ele quer correr. Tudo tem um preço. Depende do preço que você está disposto a pagar. Quando, na verdade, em alguns momentos você vê pessoas que param e ficam reclamando. E aí você tem 2 pontos. Você vai reclamar e não vai adiantar nada. Isso aí. Ou você vai olhar, chorar, se for o caso, mas seguir. Eu não tenho opção de olhar para trás. Eu não tenho opção. Eu tenho opção de mudar de rota. E eu sou bem tranquila quanto a isso. Eu vou mudar a minha rota. Mudo. A Kátia de hoje não é a Kátia de 2021. Show. Não é. Show. Não é. A Kátia que senta aqui na sua frente não é a Kátia de 2021. E nem será a Kátia de 2025. Não é. Nunca vai ser. Porque em alguns momentos, né, você olha e você fala assim, cara, mas eu fazia isso aqui, aí aqui eu deslizei. Porque até em questões pessoais, por exemplo, eu luto contra a balança. Né? Duas. Quem não luta? Meu Deus do céu. Quem não luta? Vinha eu certinha.
Muito, muito certinho. 2020, estava acima do peso, fiz emagrecimento. Quando minha filha casou, eu entrei num vestido que eu já tinha experimentado e ele não fechava um palmo. E eu, lá, linda e bela lá, magra. Magra não, mas... Sim, dentro daquilo que você queria. Uns 18 quilos a menos. E aí aconteceu um problema e eu parei. Parei porque eu parava e recalculava a rota e eu não consegui. Né? E me atingiu de uma tal forma que eu, de verdade, eu caí. E eu não conseguia... Eu só conseguia cumprir com as minhas coisas do trabalho. Né? E no ano passado eu me vi voltando para maior do que eu estava antes. E aí você tem a opção. Tá, beleza. Acordei um dia e falei com meu marido, caraca, eu já tinha ido tudo para trás, agora tudo de novo, começar tudo de novo. Aí ele olhou e falou assim, mas você é forte, amor. E eu achava que eu tava muito feia. Então, você fica assim. E aí ele entra. Fala, não, tu não é, tá linda, não sei o quê. Eu falo, tu tá falando isso porque tu não tem escolha. Tu tá falando isso porque tu não tem escolha. É o que tu tem, pronto. Aí ele falava, não, você vai conseguir. E eu falo que hoje, né, ele foi um cara... Ele é parceiro. Mas é um parceiro que, mesmo quando... Ele é chatinho, tem hora. Porque a gente é muito diferente. Mas a gente é muito diferente e que resolveu dar certo. Então, aquela opção, eu não tenho plano B. Então, eu não tenho uma outra opção. Assim como hoje, se você falar assim, mas você vai trabalhar a vida toda na contabilidade, vou. Porque hoje ela é o meu foco. Então, eu não fico achando um outro plano B. Então, o Paulo, ele é o cara que... Ele, hoje de manhã, quando ele me deixou no aeroporto, ele abaixou... Eu já tinha descido, já tinha se despedido dele. Aí ele buzinou, olhei para trás, ele abaixou o vidro e falou assim, cara, eu tenho muito orgulho de você. E eu falei, eu tenho muito orgulho de você também. Porque não adianta você ser uma mulher que tem vários compromissos. As pessoas olham assim, você é uma super mulher, dá conta disso. Não dou conta nada. Não dou conta. E muitas vezes eu não dou conta de algumas coisas que ele vem e fala, não, eu vou te ajudar aqui, eu vou fazer isso. Cara, nós dois somos um só. Você viu, né, Paulo? Você é amado. Porque o que ela falou desse Paulo aqui hoje, meu Deus do céu. Ele é o amor da minha vida. Aí, ó, tá vendo? Uma declaração. Olha, tá vendo, Paulo? Não tem como não falar dele. Não tem isso, como não falar show. dele. Do orgulho que eu tenho das minhas filhas. Eu tenho uma professora, tenho uma empreendedora. Aos 21 anos, ela vai fazer 21 agora, dia 24. E a bichinha tá indo aí pelo mesmo caminho que eu. A minha mais velha é professora, né? Cuida lá das crianças, ela é mais calminha e tudo mais. Mas são um orgulho. Então, assim, hoje de manhã, quando elas me mandaram mensagem, ela falou assim, eu tenho orgulho de você. Eu acho que você precisa ouvir que você fez o trabalho bem feito. Isso aí. Você precisa ouvir. Não é sobre você ter orgulho e ter ego. Não tenho ego. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Mas sou a pessoa que vai fazer dar certo. É isso aí. Tá vendo, gente? Fazer dar certo. E agora, Kátia, eu quero que você olhe para essa câmera aqui, ó. E você deixa um recado aí para todos os contadores, contadoras que assistem esse podcast. Também descobri esses dias que tem bastante empreendedor que não é da área contábil, que assiste também. Eu quero que você deixe um recado aí para esse pessoal. Depois dessa bela história inspiradora que fez eu viajar aqui nas imagens, como diz, né? O nosso imagiamento, que foi muito legal mesmo. Eu quero que você deixe um recado aqui pro pessoal. Pô, eu agradeço imensamente pelo convite de poder compartilhar um pouco da minha história, compartilhar que é possível dar certo, é possível vencer, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando você trilha em vários momentos, né, do caminho, tomei um caminho, não era esse caminho, meu pai me avisou, minha mãe falou, cara, mas tenha coragem. Independente do segmento. E na área contábil, nós somos guerreiros. Somos guerreiros e precisamos nos valorizar. Eu acho que a valorização vem da medida com que olhamos para dentro
de nós mesmos e entendemos que nós temos valor, né? E o que a gente faz? O contador ele é essencial na vida de uma empresa. A empresa ela não nasce sem um contador. E nós temos valor, assim como o advogado tem, como todas as outras funções têm, né? Professor tem, todos têm. Nós temos valor. E é possível, sim, a gente ser não só bem-sucedido em relação a dinheiro, mas e olhar para trás e falar assim, cara, eu fiz uma história que é bonita de se contar. Uhum. Eu trilhei uma história, graças a Deus, Deus me sustentou em momentos ali que achei que ia dar ruim. Mas ele falou, não, acorda, levanta, sacode a poeira aí e vambora, filha. Não tem opção, não. Vou derrubar essa parede? Vamos lá, vamos derrubar ela. Vou aprender contabilidade? Vou aprender balanço. O primeiro balanço que eu recebi, eu olhei e falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas eu fui lá e fui aprender. Então é possível sim. É possível, gente. Que história. É possível. Kátia, quem quiser saber mais da Kátia, conhecer a Kátia, aonde ele encontra você? Então, eu confesso que eu tenho que melhorar um pouquinho nessa questão da rede social, mas o meu Instagram é @Kátia Nascimento Oficial. E as redes da empresa é lorena.contábil. Ótimo. Vou deixar aqui, tá, gente? Vou deixar aqui no vídeo certinho. Se quiser lá bater um papo com a Kátia, conversar com ela, entender mais, pegar algumas dicas, pode ir lá. E, Kátia, obrigada por ter se deslocado lá do Rio para vir fazer esse podcast. Conte conosco. A tua história é super inspiradora e como mulher é um orgulho ver, sabe, como a gente batalha, como a gente corre atrás e quando a gente quer, a gente consegue. Com certeza. E aí, sabe, uma família bacana que você construiu, essa sua história de amor com o Paulo, que é muito bonita, parabéns. E hoje em dia tá tão difícil encontrar as pessoas que realmente dão valor para aquilo que é importante, que é a nossa família, né? Sim, minhas filhas, meus pais e eles são os meus orgulhos. Isso aí. Obrigada. Mais uma vez, obrigada por ter vindo até aqui, tá? Obrigadão. Te agradeço de coração. E você que ficou aí até o final assistindo esse podcast, ouvindo essa história inspiradora, manda lá para os seus amigos. Você sabe que a contabilidade ela traz muitas alegrias. É uma história de vida que inspiradora para vocês que estão aí do outro lado, às vezes desanimado, que está pensando em desistir. Não desista, viu aqui que ela não desistiu e chegou, jamais vai desistir. Manda esse podcast lá para os amigos, tá? E como eu sempre falo aqui, se você não gostou, você já sabe, né? Manda lá para os inimigos. Afinal, aquilo que você não gosta é para os inimigos, beleza? E até a próxima, gente. Curte aqui, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.